Boa noite a todos e a todas, a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para poder aprendermos um pouco mais da palavra de Deus a respeito do nosso estudo discipulado radical. Eu já quero aqui compartilhar a tela com vocês para nós aprendermos um pouco mais. Vamos lá. Gente, hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo discipulado radical. E é uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma quarta-feira e, obviamente, que eu tenho que citar, né, o estudo é baseado no livro Discípulo Radical, de John Stott, e é um clássico e é muito bom poder estar partilhando com vocês. As dicas valiosas para todos nós. Abra o seu coração, tem o book sempre em mãos, elimine as distrações e mantenha a Bíblia sempre aberta. Nós vamos começar com essa palavra aqui, simplicidade, que é a quinta característica de um discípulo radical para Stott. E eu quero me atentar um pouco mais para esses slides, para esse slide aqui, esse primeiro, que ele me chamou muito a atenção. Primeiramente, quero fazer uma pergunta, o que é simplicidade para você? Se nós formos pesquisar no dicionário, simplicidade é a ausência de complicação, é a qualidade do que é simples. O dicionário também diz que é a qualidade daquilo que não é composto. Etimologicamente, a palavra simplicidade, ela se originou a partir do latim simplicitas, que pode ser traduzido como uniforme ou pouco variado. Também é um substantivo que pode representar a qualidade de quem é franco, sincero, puro, inocente. Mas também, olhando um pouco mais baseado nesse estudo, simplicidade pode ter como sinônimo despojamento, despretensão e modéstia. Uma grande escritora, eu acredito que a maioria de vocês aqui conhece, uma escritora que nasceu na Ucrânia, mas quase toda a vida dela foi aqui no Brasil, é a Clarice Lispector. Uma certa vez ela disse assim, que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. Ou seja, a sua vida, ela não se simplifica sozinha. A gente precisa agir. Porém, eu entendo que simplificar é possível. No livro A Celebração da Simplicidade, de Richard Foster, ele diz que a cultura contemporânea ela é atormentada pela paixão de possuir. Está sempre presente a ideia de que uma boa vida é encontrada num acúmulo de bens materiais. Ele também diz que a simplicidade ela nos liberta dessa mania moderna, trazendo sanidade à nossa extravagância compulsiva. E a simplicidade também, ela traz paz ao nosso espírito, que muitas vezes está frenético. Que podemos aprender com isso? Que a simplicidade, ela nos permite ver as coisas materiais como elas são. Bens para embelezar a vida, não para oprimir a nossa vida. Só que nem sempre é assim. E John Stott, neste livro, ele nos leva, nos desafia a uma reflexão. Ele diz, todos os cristãos dizem ter recebido de Jesus Cristo uma nova vida. Mas qual é essa nova vida? Qual que é um estilo de vida certo? Se a vida é nova, o estilo de vida precisa ser novo também. E isso nos faz pensar como que Jesus ele desafiou os seus discípulos acerca desta nova vida. E nós? Como nós devemos reagir em relação a isso? Como nós devemos reagir diante essa frenética de posse, de possuir, de bens que muitos de nós muitas vezes estamos vivendo? Essa pergunta ela é pertinente porque a avareza, que é o oposto da simplicidade, ela representa para todos nós um perigo constante. Agora,
Será que existe um compromisso nosso? Será que existe um compromisso evangélico, um compromisso cristão com um estilo de vida simples? Será que muitas vezes o menos não é mais? Gente, eu estou dizendo isso, mas também é difícil para mim. Assumir um estilo de vida simples não é fácil, porque nós estamos inseridos num sistema, nós estamos inseridos num mundo onde não prega simplicidade, onde prega totalmente o oposto. Agora, adotar uma vida de simplicidade é mais do que fazermos menos. Adotar uma vida de simplicidade envolve quem Deus nos chamou para ser. É um estilo de vida que nos permite, quando encostamos a cabeça no travesseiro à noite e concluímos com gratidão que nós investimos bem o nosso dia e que as várias responsabilidades da nossa vida estão em harmonia com Deus. Agora, esse estudo ele pode ser um grande alerta para todos nós. Se não mudarmos a nossa maneira de viver, o mundo super complicado em que nos encontramos começará a parecer normal para nós, e isso é muito assustador. Nós nos acostumaremos com o ritmo frenético da vida e incapaz, às vezes, de distinguir aquilo que é importante do essencial. E aqui está o perigo, gente, quando a gente desperdiça a nossa única vida de que dispomos para fazer coisas que não são importantes de verdade. Estamos sacrificando aquelas que importam. Eu reforço a minha fala, gente. Não é natural em mim a inclinação por uma vida simples. E eu acredito que para muitos de vocês também não é. Por isso nós precisamos lutar contra isso. Bill Hybels, ele diz no livro Simplifique que a vida simplificada pede mais do que apenas organizar os armários ou limpar a gaveta da escrivania. Ela quer que você ponha a alma em ordem. E a Bíblia, ela nos alerta, esse versículo aqui, ó, pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras e generosos e prontos para repartir. E dentro desse cenário, Stott, ele aborda a questão da criação que eu achei muito interessante. Ele diz: adoramos a Deus como o Criador de todas as coisas e celebramos a bondade de sua criação. Em sua generosidade, ele nos tem dado tudo para desfrutarmos e recebemos tudo de suas mãos com humildade e ação de graça. Ou seja, há uma bondade de Deus em tudo que temos. Há uma bondade de Deus em tudo aquilo que está à nossa disposição, daquilo que foi criado por Deus para a gente usufruir. Eu falei um pouco isso no encontro passado com a nossa igreja em São Bernardo do Campo, e vocês também ouviram sobre isso, sobre o cuidado da criação. E eu citei em São Bernardo do Campo, e eu falei um pouco da viagem que fiz, que saí de São Bernardo, fui até Santa Catarina, algumas semanas atrás, e eu falei sobre a beleza desse trajeto que foi chegar até Santa Catarina, esse passeio pela Mata Atlântica, as praias catarinenses que são lindas. E tudo isso que eu contemplei foi criado por Deus para o nosso benefício. Agora, interessante que o Stott ele toca nisso e fala que por nós não adotarmos uma maneira simples de viver, muitas vezes nós estamos destruindo a criação. Nós podemos ver nas notícias que a exploração da natureza tem acabado com o nosso país. E tudo chegou até nós, essa natureza linda, essa criação de Deus, para nós usufruirmos. Foi de graça, foi pela graça que ele criou. E ele quer que esses recursos da criação sejam bem administrados e bem repartidos para o benefício de todos. Também podemos citar aqui a respeito desta graça, deste Criador, que é uma graça que nos permitiu estudar e conquistar
a carreira profissional que temos. É uma graça que ela tem nos levantado a todos os dias para poder trabalhar e conquistar o pão de cada dia. E este favor, esta graça desse Deus Criador, ele tem chegado até nós, essa graça de Deus tem nos alcançado, e nós precisamos valorizar isso todos os dias. Outro ponto que Stott ele comenta é sobre a mordomia. E o slide diz assim: quando Deus fez o homem, macho e fêmea, a sua própria imagem, lhe deu o domínio sobre a terra. Gênesis 1, 26 a 28. Ele os fez mordomos de seus recursos, e eles se tornaram responsáveis perante ele como Criador, diante da terra que lhes cabia desenvolver, e diante de seus semelhantes, com quem haveriam de partilhar suas riquezas. Ou seja, essa é uma verdade fundamental que nos faz entender a ter uma relação justa com Deus em mordomia. Essa é uma verdade fundamental que nos faz entender a ter uma relação justa com o próximo em mordomia, a ter uma relação justa com a terra e com todos os seus recursos em mordomia. E a Bíblia, ela é muito clara em dizer que o Senhor, ele é dono de tudo. O Salmo 89:11 diz que os céus são teus e a terra também é sua. O Salmo 24, 1 e 2 também diz isso. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou sobre as águas. Deus é tido na Escritura como o rei do universo, e ele é que reina sobre a criação. E diante a isso, ele pode entregar o cuidado para quem ele quiser. E o versículo no slide que lemos nos ensina que, ao criar o ser humano, o próprio Deus entregou o cuidado da sua criação. E se nós tivermos essa verdade muito clara em nosso coração, onde aquilo que somos e aquilo que estamos nas mãos pertence a Deus, essa verdade precisa levar a nós a sermos bons mordomos, administrando bem aquilo que não é nosso, aquilo que é de Deus. Mordomo nada mais é daquele que cuida daquilo que não é seu. E uma vida em simplicidade faz nos entender a importância da mordomia. A Bíblia, ela nos ensina que a mordomia é um cuidado temporário do que pertence a uma outra pessoa e que o verdadeiro dono um dia voltará para prestar contas dessa administração. Prestar conta do cuidado que nós tivemos com a criação. Prestar conta conosco do cuidado que nós tivemos com a nossa vida. Prestar conta do cuidado que nós tivemos com a nossa família, com a nossa casa, com nossos bens. Nós devemos administrar bem, como bons mordomos, aquilo que o próprio Deus confiou a nós. E o que Deus espera de nós, como bons mordomos? Fidelidade. Porque você pode ter certeza que Deus tem confiado coisas valiosas a nós, pessoas que confessam a Ele como Senhor. Mas, infelizmente, nem todos respondem de maneira positiva e significativa a essa mordomia. Eu disse, alguns estudos atrás, uma fala de um teólogo inglês, que ele diz que nós deveríamos carimbar tudo o que temos com o seguinte lembrete: dado por Deus, prioridade de Deus, para ser usado pelos propósitos de Deus. Vou repetir. Esse teólogo diz que nós deveríamos carimbar tudo o que temos com o seguinte lembrete: dado por Deus, prioridade de Deus, para ser usado para os propósitos de Deus. E é muito lindo quando nós chegamos a essa verdadeira compreensão. É muito lindo quando compreendemos que a natureza que vemos e aquilo que chega em nossas mãos de bens é fruto de um Deus bondoso, é fruto de um Deus gracioso. Por isso, nós precisamos saber lidar com tudo aquilo que tem chegado a nós, com uma boa mordomia. Stott, ele também nos ensina, dentro deste tema macro que nós estamos estudando há algumas semanas, que é o discípulo radical,
e também dentro do estudo de hoje, que é essa característica da simplicidade, ele fala também sobre a generosidade. E o slide diz assim: a igreja cristã primitiva, em Jerusalém, no dia do Pentecoste, caracterizava-se por um tipo de vida comunitária até então desconhecida. Aqueles crentes, cheios do Espírito, amavam uns aos outros a ponto de venderem e repartirem seus bens. Embora o fizessem voluntariamente, isso foi feito de acordo com as necessidades da comunidade. O exemplo, gente, de Stott aqui é um exemplo pesado. Ele usa simplesmente a igreja primitiva de Atos 2. Aquela igreja que acabaram de ser inflamada pelo Espírito Santo, e uma das coisas que me chama a atenção no relato da igreja de Atos 2 é um pedacinho do versículo 47, que diz que essa igreja, ela caiu na simpatia do povo. Um pedacinho do versículo 47 que diz que a igreja caiu na graça do povo. E eu me fiz uma pergunta: o que eles fizeram de tão especial para que esse movimento caísse na aceitação de muitos e fosse aprovado por Deus? O texto mesmo responde, se nós olharmos do verso 42 ao 47, está muito claro lá. Primeiro, eles perseveravam na doutrina nos apóstolos. É uma igreja que tinha ensino. É uma igreja que, segundo, tinha comunhão em tudo. Era no partir do pão, era na ceia, era nas refeições. É uma igreja também que diz que tinha oração. Só que, além de tudo isso, a Bíblia diz que era uma igreja extremamente generosa, onde eles partiam os bens entre eles. Uma igreja simples, obviamente que é num contexto totalmente diferente do nosso, mas uma igreja extremamente comprometida. E esse princípio de generosidade, mostrado a nós, dessa igreja primitiva aqui em Jerusalém, nos expõe um princípio solidário que a igreja precisa ter. Ela expõe para nós um princípio empático, um princípio de compaixão, um princípio onde a igreja, nós precisamos ser despojados, expressados no ato de nos colocarmos à disposição, e não só nós, mas também os nossos bens, de maneira que nós, daquilo que tudo que temos, e muitas vezes temos em abundância, usar esse recurso para aliviar, às vezes, alguns irmãos que sentam do nosso lado, alguns irmãos dentro da nossa comunidade, e até aliviar também o sofrimento de pessoas menos privilegiadas. Eugene Peterson, ele nos ensina que Deus não tem nada contra os tesouros. E eu desejo como pastor que vocês sejam extremamente prósperos. Esse é o meu desejo como pastor, que vocês sejam extremamente prósperos. Eugênio Peterson diz: Deus não tem nada contra os tesouros. A questão para ele é o lugar que eles ocupam. Grave isso no coração de vocês. É possível proclamar com integridade a salvação de Cristo se ele não nos salvou da cobiça, ou proclamar seu senhorio se não somos bons mordomos de nossas posses, ou ainda proclamar o seu amor se fecharmos nossos corações para os necessitados? Quando os cristãos se importam uns com os outros e com os pobres, Jesus se torna visivelmente mais atraente. Uma pergunta: será que nós não estamos retendo aquilo que não deve? Será que nós estamos retendo aquilo que não é nosso? Será que nós estamos guardando aquilo que nós devemos partilhar? Eu entendo que a nossa generosidade cresce
À medida que nós tomamos a consciência do tamanho da generosidade divina para conosco. Eu acredito que a nossa generosidade cresce quando nós entendemos que o que temos de bens, nós entendemos que a faculdade que fazemos, a roupa que vestimos, o teto que nos abriga, a comida que comemos, a roupa que nos aquece, tudo vem dele, tudo é pela graça dele. Se nós não atentarmos a isso e pensarmos que apenas é sobre os nossos esforços, sobre o nosso conhecimento, nós precisamos entender que é por graça e pela graça de Deus. Quando eu paro para pensar, a conclusão que eu chego é que eu tenho muito além do que eu preciso. Eu já disse isso uma certa vez. Às vezes eu abro o meu guarda-roupa, eu falo, gente, para que tanta camisa? Para que tanta blusa? Gente, tem camiseta que faz uns meses que eu não uso. Tem blusa que faz tempo que eu não uso. Para quê? Vamos partilhar. Porque a partilha, o ser generoso, é uma qualidade de um discípulo radical. Uma pessoa que se torna um discípulo de Deus, ele sabe aquilo que é seu. Mas também ele sabe aquilo que é dos outros. E às vezes aquilo que é do outro está no nosso guarda-roupa. Às vezes aquilo que é do outro está no nosso banco. Às vezes aquilo que é do outro está na nossa casa. Mas a gente pensa que tudo é nosso. Outro ponto que Stott ele trabalha é a questão do equilíbrio. Ele diz assim, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. 1 Pedro 2, 11 e 12. Quando eu leio esse versículo, quando eu li esses versículos, pelo menos para mim, fez todo sentido o nosso tema do ano. Casou com diferentes influentes. Já cansamos de falar e queremos reforçar essa verdade para você. Nós precisamos ser diferentes do mundo, mas influentes no mundo, e é justamente este equilíbrio que nós precisamos ter. O texto diz assim, vivam entre os pagãos. Isso me chamou muito a atenção, porque nós estamos numa grande Babilônia, nós estamos num grande Egito, nós estamos numa grande Las Vegas aqui. Nós estamos numa cidade, num contexto onde os valores e os princípios são dessa terra. Onde as pessoas estão gritando aí, defendendo o aborto. Estão gritando aí, liberem as drogas. Onde estão destruindo a natureza. Onde estão defendendo o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E agora tem uma nova moda de um tal de trisal. Está vendo uma reportagem que trisal é um casamento em 3. E aí teve um filho, uma delas teve filho, e aí tá a registrar o nome de quem? Queria registrar o nome dos 3. Quem vai chamar de pai? Quem vai chamar? Olha a bagunça que está. E tudo isso, gente, está diante a nós. Nós não estamos fechados numa bolha indiferente a tudo isso, não. Está todo dia isso batendo aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Somos atacados todos os dias com isso. E é tão interessante que Jesus, em João 17, 15 e 16, ele disse assim, eu não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Ou seja, quando o texto de Pedro diz, vivam entre os pagãos, mas ele continua dizendo, mas de maneira exemplar, para que as suas obras glorifiquem a Deus.
Então, mesmo vivendo nesse cenário tão caótico a qual nós estamos vivendo, aonde a gente não pode se fechar numa bolha e falar, oh, você vai para lá e eu fico para cá, não. A gente precisa estar no ataque, mas ao mesmo tempo a gente precisa refletir esta glória de Deus para este mundo que é contra a cultura cristã. Sabe, gente, eu não sei como é que vocês começam o seu dia, a hora que vocês acordam. Eu sei que alguns acordam aqui 4 da manhã, 5, 6 da manhã para poder ir trabalhar, para abrir a porta da sua casa, vai enfrentar esse mundão aí, todos esses obstáculos, essa cultura de um mundo caído. Mas um conselho, antes de você sair todos os dias pela manhã, comece com Jesus, sabe? Não saia de casa sem falar com Ele. Peça para que Ele possa proteger os teus olhos, proteger os teus ouvidos, sabe? Proteger o teu coração. É tanta coisa que a gente ouve todos os dias. Peça para que realmente Ele possa estar contigo, mas ao mesmo tempo, peça para que Ele te fortaleça, para que Ele possa te dar palavras, uma postura cristã, para que você possa ir na contramão deste mundo, e por mais que você ouça tudo aquilo que não convém, que você possa ter uma palavra boa para a glória do nome de Jesus. Porque muitas vezes a gente estamos numa frenética tão grande em fazer, em empreender, em trabalhar, e ganhar dinheiro, esquecemos muitas vezes de convidar Jesus para poder estar conosco. Porque a gente não pode esquecer, gente, olha esse slide aqui, ó, que nós somos estrangeiros e forasteiros. Olha o que o texto diz. Forasteiro é aquele que não tem direitos no lugar onde vive. Peregrino é aquele que não tem lar. Essas palavras simbolizavam a condição física, mas principalmente espiritual do povo de Deus. Após nascer de novo no reino de Deus, eles haviam se tornado, de certa forma, peregrinos e forasteiros na terra. Portanto, agora, como cidadãos originais do céu, o chamado é a santidade. Eu li um pouco essa carta de Pedro, que é tão interessante, é a maestria que Pedro ele trabalha esse tema. Primeiramente, né, Pedro ele escreve a um povo que é oriundo da diáspora, ou seja, o povo foi perseguido pelo Império Romano e se espalharam ao longo de terras onde que não era sua, por isso foram chamados de forasteiros e estrangeiros. Agora, Stott, ele pega esse trecho de Pedro e falando sobre essa cidadania no céu, só que ele nos faz um alerta bem interessante, justamente sobre esse conceito de cidadania celestial, sobre uma verdade perigosa que pode ser facilmente distorcida. Ele diz que essa fala de tornar-se um cidadão do céu pode ser uma grande desculpa para nós não desempenharmos as nossas responsabilidades aqui na Terra. E Pedro, ele é muito cuidadoso para evitar essa distorção, e ele fala totalmente o oposto. Ele fala, se nós somos peregrinos, se nós estamos aqui de passagem, se nós pertencemos a Cristo, a uma outra nação, se a nossa mente está renovada, se o nosso coração está transformado, enquanto nós estamos aqui, a gente precisa transformar este local da onde nós estamos indo. Nós precisamos ser esse sal da terra aqui e não lá. Nós precisamos ser luz do mundo aqui e não lá. Estabelecer o reino dos céus, da terra aqui e não lá. É viver em santidade aqui, neste mundo, porque lá nós já estaremos salvos, já estaremos com Cristo, e é justamente isso que nos provoca a pensar, ter sim essa mentalidade que nós estamos aqui de passagem,
que nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra, mas não por causa disso a gente precisa ser avesso a tudo aquilo que acontece nesse mundo, muito pelo contrário. Nós somos chamados para poder ser bênção aqui nessa geração, deixar marcas aqui nessa terra, e esse é o meu desejo. Ele também disse que nós precisamos ser servos. Pedro, ele descreve os discípulos como, olha que interessante, servos conscientes de Deus. Ele incentiva os leitores a viver de tal forma entre os pagãos que eles possam ver as suas boas obras, a submeter-se às autoridades seculares, a fazer o bem, viver como um povo livre, sem fazer mal uso da liberdade, mas vivendo como servo de Deus, e a mostrar respeito para com todos, Deus, os irmãos na fé e as autoridades. E é aqui que está o equilíbrio. Gente, eu estou no penúltimo slide aqui, tá, gente? Eu acredito que quase todas as nossas falhas estão na facilidade que temos de esquecer a nossa identidade como discípulos e como servos. Eu vou repetir. Eu acredito que quase todas as nossas falhas estão na facilidade que temos de esquecer a nossa identidade como discípulos, como servo de Deus. Como eu disse acima, nós vivemos num mundo onde os valores de Deus estão sendo esquecidos. E a proposta do mundo é justamente criar essa nova identidade em nós, criar uma identidade distorcida em nós. Aquilo que aconteceu no Éden, onde o próprio Deus disse que nós fomos criados à imagem e à semelhança dele, mas o pecado rompeu justamente essa imagem. É isso que o mundo, é isso que o pecado, é isso que o inimigo tem tentado fazer em nós, destruir essa imagem que nós temos de Deus. Eu li hoje, dentro do meu estudo, uma frase que o rei Jorge V, ele sempre dizia ao príncipe de Gales, ele dizia assim: meu filho querido, você deve sempre se lembrar de quem você é, pois se você se lembrar da sua identidade, você se comportará de acordo com ela. Vou repetir. Meu filho querido, você sempre deve lembrar de quem você é, pois se você se lembrar da sua identidade, você se comportará como ela é. Gente, nós somos servos de Deus, nós somos cristãos, se comporte como tal. Nós somos servos de Cristo, se comporte como tal. Nós somos a igreja dele, se comporte como tal. Nós somos a nação santa, nós somos o povo adquirido, nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos os filhos de Deus. Nós precisamos saber quem somos. Grave isso, gente. Apesar de todas as tarefas terrenas como cidadãos conscientes, submissão às autoridades, silenciar as críticas, fazer o bem, respeitar a todos, ainda pertencemos ao céu. Louvado seja Deus por isso. Somos estrangeiros e exilados na terra. Somos peregrinos voltando para o lar, para Deus. Essa é uma descrição maravilhosamente abrangente e equilibrada. Gente, esse último slide, penúltimo slide, ele é fantástico. E quando eu li, montando esse estudo, eu lembrei da fala de Paulo em Romanos 12:2, versículo muito conhecido nosso, né, que diz: não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As duas palavras desse versículo que grita aqui no meu coração é conformação e transformação. É forma ou metamorfose. E Paulo nos alerta: não nos conformeis com este mundo. Ou seja, porque o mundo tem uma forma,
E essa forma do mundo é muitas vezes elástica, essa forma do mundo é muitas vezes flácida, a forma do mundo, ela é imoral, a forma do mundo, ela destrói, e como cidadãos dos céus neste mundo, a gente não pode se amoldar ao formato do mundo, mas também a gente não pode ser apático. A gente precisa transformar pela renovação da nossa mente, ou seja, ao invés de entrarmos nessa forma para sermos conformados, ela deve ser transformada primeiramente de dentro, para que ela possa refletir lá fora. Ao invés de viver pelos padrões deste mundo, em desacordo com Deus, os discípulos radicais de Jesus são exortados a deixar que a renovação da mente possa correr pelo poder do Espírito Santo. Certo pregador, uma certa vez, diz: não devemos ser como o camaleão, que assume as cores daquilo que o cerca. Gente, eu confesso que eu não sei como é que vai ser a geração da minha filha. Como que vai ser, pastora Amara, a igreja dos nossos netos? Qual que é os ataques que vão... Você vê, recentemente, eu estava vendo uma reportagem de uma igreja presbiteriana renovada de Aracaju, se não me engano. A igreja, pelo que eu pude perceber, ela deu todo o apoio para um jovem que era homossexual ser transformado. Então, sabendo que ele era homossexual, a igreja trouxe para perto, acolheu, e é isso que nós temos que fazer. Só que chegou na hora do batismo, o jovem não foi transformado. Igrejas, e ele tinha um relacionamento com outro rapaz que ia na igreja também, e a igreja brecou o batismo dele. Obviamente que não foi público isso. Chamou ele numa sala reservada, o pastor chamou ele, chamou o companheiro dele lá, e falou assim: cara, vocês não podem se batizar, porque assim, 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 assim. Ele colocou nos jornais, colocou em tudo que era homofobia. Se hoje gente está assim, imagine daqui 10 anos, imagine daqui 15 anos. Como que a igreja irá se portar? E é justamente isso. Nós não devemos ser como o camaleão que assume as cores daquilo que nos cerca. As cores deste mundo não podem roubar a beleza da essência de Cristo que está dentro de nós. O errado ontem é certo hoje. Antigamente era repugnante a gente ouvir falar ou ver alguém fumando maconha na rua. Hoje parece que se torna normal. O que é repudiado, o que foi repudiado ontem, gente, hoje está sendo aplaudido. O que era vergonhoso ontem, hoje é praticado à luz do dia e parece que está tudo certo. Agora, nós precisamos seguir um modelo que é absoluto, que é imutável, e esse modelo se chama Jesus. É um modelo simples e é um modelo transformador. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que a gente possa compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quero mais uma vez aqui agradecer a Daicology, que sempre tem nos abençoado com esses estudos, e eu tenho certeza que a cada estudo nós temos aprendido bastante com a palavra de Deus. Ok, gente? Nós ficamos por aqui. Então, Deus abençoe a todos que estão nos assistindo hoje. Amém.